Cosme e Damião nunca foram apenas nomes repetidos em festas populares ou santos ilustrados em imagens coloridas. Eles carregam uma força que atravessa séculos, resistiu a martírios, encontrou abrigo no coração do povo brasileiro e, dentro da Umbanda, se transformou em uma das energias mais puras e transformadoras que existem. Antes de qualquer celebração, existe uma história profunda, feita de coragem, inocência sagrada e um tipo de luz que só quem já sentiu a presença dos herês em uma gira sabe descrever. Este vídeo existe para revelar essa verdade com clareza, emoção e experiência real. Antes de continuar, faça uma escolha que muda completamente a forma como você consome espiritualidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações agora mesmo para receber conteúdos que unem ancestralidade, umbanda, fé popular e conhecimento profundo, explicados de maneira simples, humana e acessível. Isso garante que você não perca nenhum ensinamento que pode transformar sua caminhada espiritual. A energia que envolve Cosme e Damião toca profundamente quem vive a Umbanda, porque ela desperta algo que muitos adultos tentam esconder: a própria criança interior. Aquela parte pura, leve e corajosa que já acreditou sem medo, já riu sem culpa e já enxergou o mundo como um lugar cheio de possibilidades. A força desses gêmeos sagrados não está apenas na história antiga, mas na capacidade que eles têm de nos lembrar da fé simples, da alegria autêntica e da inocência que cura feridas silenciosas. Dentro de um terreiro, quando essa energia se manifesta, ela não apenas ilumina, ela transforma. Quando eu vi pela primeira vez um herê chegando em gira, percebi que a presença deles carrega uma sabedoria que não tem livros, uma alegria que não tem explicação lógica e uma pureza que, de alguma forma, devolve cor aos dias cinzentos. É essa presença espiritual que conecta Cosme e Damião ao coração do povo, criando um vínculo que ultrapassa religião, história e tempo. Quando falamos de Cosme e Damião na Umbanda, não estamos apenas contando uma história antiga. Estamos abrindo uma porta que leva a um entendimento profundo sobre como a espiritualidade se manifesta no cotidiano, mesmo quando ninguém percebe. Muitas pessoas carregam o peso da vida adulta, das responsabilidades, das pressões e das dores que se acumulam com o tempo. O curioso é que, dentro da Umbanda, a cura raramente chega com barulho. Ela chega na forma de riso, de leveza, de espontaneidade, de uma coragem silenciosa que só a energia infantil é capaz de acessar. Cosme e Damião representam exatamente isso. A lembrança de que a fé não precisa ser pesada para ser verdadeira. A fé também pode ser doce, pode ser simples, pode ser uma mão que afaga em vez de uma que aponta. E ao longo deste vídeo, você vai perceber como essa força se construiu, como resistiu à dor e como encontrou espaço no Brasil para florescer de uma forma única, misturando histórias, culturas e espiritualidades até se tornar aquilo que conhecemos hoje. Isso nos leva ao primeiro ponto essencial desta jornada. A energia da infância sempre ocupou um lugar especial dentro da Umbanda. Não por uma visão romântica ou ingênua, mas porque a criança representa algo que o adulto, muitas vezes, perde no caminho: a capacidade de confiar. Quando um herê chega na gira, o ambiente muda de uma forma que não tem explicação racional. O peso que alguns carregam nos ombros parece diminuir. Os semblantes se suavizam e até o silêncio dentro da corrente ganha outro significado. É como se a espiritualidade dissesse, com toda a delicadeza possível, que ainda existe leveza mesmo nos dias mais duros. O que torna essa força tão poderosa é que ela não tenta ensinar pela imposição, ela ensina pela vivência. Uma criança não explica a alegria, ela vive a alegria. Uma criança não define esperança, ela expressa a esperança.
A Umbanda reconhece essa sabedoria intuitiva e, por isso, honra essa manifestação espiritual que nos lembra daquilo que, em algum momento, deixamos cair pelo caminho. E é exatamente aqui que Cosme e Damião começam a se aproximar de nós de maneira mais profunda. O poder dessa energia infantil se revela com ainda mais clareza quando percebemos que ela atua exatamente onde o adulto costuma fracassar, no emocional. Enquanto muitos tentam resolver angústias com lógica, justificativas e análises intermináveis, os herês chegam resolvendo pela simplicidade. Já vi médiuns firmes, responsáveis e disciplinados se emocionarem profundamente quando um herê pegou suas mãos e disse apenas: "Você precisa brincar mais." Parece pouco, mas na verdade é uma chave espiritual. O adulto carrega a dor como quem segura uma pedra no peito, enquanto a criança solta, corre, sente e continua. Dentro da Umbanda, a presença dessa linha não é só bonita, ela é terapêutica. Ela limpa a mente cansada, acalma o coração apertado e devolve às pessoas a sensação de que ainda existe pureza na vida. E isso não é metáfora distante. É algo que muitos vivenciam no terreiro e levam para o cotidiano, porque a energia dos herês não termina no toque do atabaque. Ela continua ressoando na forma como enxergamos o mundo. É essa mesma vibração que abre caminho para entender quem foram Cosme e Damião e por que se tornaram tão importantes. Uma das coisas mais marcantes que aprendi observando a linha de herês é que eles não chegam para complicar nada. Eles chegam para lembrar. Lembrar que antes de sermos adultos cheios de urgências, fomos crianças curiosas, espontâneas e abertas à vida. Lembrar que a espiritualidade não exige perfeição, exige presença. Lembrar que a fé não cobra desempenho, cobra sinceridade. Quando Cosme e Damião se aproximam, essa lembrança se torna ainda mais intensa, porque a energia deles desperta no coração algo que muitos haviam esquecido: a capacidade de confiar sem medo. E é justamente nesse ponto que entendemos por que a Umbanda acolheu tão profundamente esses gêmeos. Eles representam o reencontro com aquilo que existe de mais essencial em nós. Não é sobre se tornar criança novamente, mas sobre permitir que a sua parte mais pura volte a respirar. E quando essa pureza ressurge, ela ilumina caminhos que estavam escuros havia muito tempo. Essa compreensão nos prepara para mergulhar na história real de Cosme e Damião, uma história que começa muito antes de chegar ao Brasil. Cosme e Damião nasceram muito antes de ocuparem altares e muito antes de serem celebrados com doces e cores. Eles surgiram em um período em que viver a fé significava assumir riscos reais. Eram curadores, conhecidos por atenderem sem cobrar nada, algo que incomodava profundamente quem lucrava com a dor do povo. Curavam com as mãos, com a palavra, com a presença, e faziam isso porque acreditavam que a espiritualidade precisa circular, não ser vendida. Essa escolha simples, mas poderosa, se tornou a raiz de toda a história que viria depois. A cada gesto de cuidado gratuito, eles despertavam amor na população e irritação nos poderosos. A fé deles não era performática. Era firme, profundamente humana e totalmente entregue ao bem. Quando se fala que eles foram perseguidos, não se trata de uma metáfora. Eles realmente enfrentaram acusações, ameaças e injustiças, tudo porque se recusaram a transformar o sagrado em comércio. Essa coragem silenciosa se tornou o primeiro traço da luz que carregam até hoje. Com o tempo, a popularidade dos irmãos cresceu tanto que passou a incomodar quem tinha medo do que não podia controlar. Era comum ouvir relatos de curas que a medicina da época não conseguia explicar. Pessoas simples, trabalhadores e mulheres que não tinham acesso a tratamento encontravam nos dois irmãos a única forma de alívio. Eles não perguntavam quem você era,
não exigiam oferendas e não faziam distinção entre ricos e pobres. Curavam porque acreditavam que o sofrimento humano deveria ser diminuído, não aproveitado. Essa postura se tornou tão revolucionária quanto perigosa. Quando finalmente foram presos, não houve crime real a ser apresentado. Havia apenas a ameaça que eles representavam para uma estrutura que lucrava com a dor alheia. Mesmo assim, diante da perseguição, eles mantiveram a fé que os guiava desde o início. Não se esconderam, não negociaram seus princípios. A entrega deles foi tão profunda que, mesmo quando perderam o corpo, ganharam algo maior. Tornaram-se símbolo de coragem e de amor sem medida. Essa força seguiu viva e viajaria muito longe, bem além do lugar onde tudo começou. Depois do martírio, algo inesperado aconteceu. Em vez de silêncio, os nomes de Cosme e Damião começaram a ecoar ainda mais forte. O povo que recebeu cuidado dos irmãos passou a compartilhar suas histórias como quem protege um tesouro. Relatos de curas, de gestos de compaixão e de pequenas ações transformadoras se espalharam de vila em vila, até que a memória deles se tornou impossível de apagar. A espiritualidade vivida por eles não ficou presa ao sofrimento que enfrentaram, mas se expandiu como uma semente lançada ao vento, encontrando solo fértil onde quer que houvesse fé sincera. Essa expansão foi tão poderosa que, com o passar dos séculos, Cosme e Damião ultrapassaram fronteiras geográficas e religiosas. Tornaram-se um símbolo de cuidado, inocência e entrega em diversas culturas, mas foi no Brasil que seus nomes ganharam uma nova dimensão. Aqui, onde a espiritualidade se mistura à história, à dor e à resistência, eles encontraram um terreno onde suas virtudes floresceriam de um jeito único. Para entender como isso aconteceu, precisamos olhar para o caminho que trouxe essa devoção até o nosso país. A chegada da devoção a Cosme e Damião ao Brasil não aconteceu de forma suave. Ela veio misturada ao peso da colonização, à imposição religiosa e à dor profunda da escravidão. Os colonizadores trouxeram consigo as imagens e histórias dos santos médicos, mas o povo africano, arrancado de sua terra e de sua liberdade, reconheceu algo muito familiar naqueles dois irmãos inseparáveis. A fé que eles carregavam dentro de si não poderia ser apagada por nenhum chicote, e foi por isso que olharam para Cosme e Damião e viram ali a força espiritual dos ibejes que já honravam há séculos. Nas senzalas e nos terreiros improvisados, a lembrança dos gêmeos sagrados africanos encontrou espaço para continuar viva através das figuras dos santos cristãos. O sincretismo não nasceu como mistura confusa, mas como uma estratégia de sobrevivência espiritual. A fé precisava se esconder para não ser destruída, mas continuou pulsando por baixo das imagens impostas, como brasa que nunca se apaga. É justamente neste ponto que começamos a entender a transformação que tornaria Cosme e Damião tão presentes na Umbanda. Foi justamente nesse ambiente de resistência e reinvenção que Cosme e Damião se tornaram algo maior do que a simples figura dos santos médicos. Eles passaram a simbolizar uma espiritualidade que sobrevivia à força, à dor e ao silêncio imposto. Nas comunidades negras, especialmente, a devoção cresceu como uma chama que ninguém conseguia apagar. A energia dos gêmeos encontrou no Brasil um terreno onde a simplicidade, a partilha e o cuidado coletivo eram práticas essenciais para manter a vida nos eixos durante tempos tão difíceis. A devoção deixou de ser apenas religiosa e se tornou identidade, força e união. E é esse contexto que explica por que Cosme e Damião ganharam tanta importância dentro da Umbanda. Aqui, a espiritualidade não estava separada do cotidiano. Ela era o próprio cotidiano.
A fé era vivida na roda de canto, na comida dividida, no sorriso oferecido, mesmo na escassez. A energia dos gêmeos se encaixou perfeitamente nesse modo de viver, como se já tivesse sido parte da alma brasileira muito antes de chegar. Essa integração profunda abre caminho para compreendermos o sincretismo com os ibejes, uma união que carregaria a pureza e a força da infância para dentro dos terreiros. Para entender o sincretismo entre Cosme e Damião e os ibejes, é preciso enxergar além das imagens religiosas. Os ibejes, dentro da tradição iorubá, sempre foram símbolos de alegria, fartura, equilíbrio emocional e proteção da infância. Eles representam a dualidade que se completa, a energia que brinca e cura ao mesmo tempo, a força que se manifesta de forma doce, mas jamais fraca. Quando os africanos escravizados chegaram ao Brasil e viram em Cosme e Damião dois irmãos inseparáveis, curadores e ligados à inocência, a conexão foi imediata. Era como reencontrar um pedaço de casa em terras estrangeiras. O sincretismo nasceu desse reconhecimento espiritual, mas também da necessidade urgente de preservar tradições que estavam proibidas. Os ibejes se esconderam por trás das imagens cristãs, não para abandonar sua essência, mas para protegê-la. Assim, enquanto o colonizador enxergava santos, o povo africano via os gêmeos sagrados de sua ancestralidade brilhando ali, vivos e presentes. Essa dupla visão criou uma ponte entre dois mundos e manteve acesa a chama de uma espiritualidade poderosa. Esse é o ponto de partida para entender por que os ibejes e Cosme e Damião caminham juntos até hoje. Esse sincretismo não apenas preservou a tradição africana, mas a expandiu. A presença dos ibejes se fortaleceu ao encontrar no Brasil um espaço onde a infância era vista como canal direto para o sagrado. A junção da doçura simbólica de Cosme e Damião com a energia vibrante dos gêmeos sagrados criou uma manifestação espiritual profundamente rica. Em algumas regiões, essa conexão se expressava em festas cheias de cores, comida e música. Em outras, se revelava na simplicidade de uma vela acesa para agradecer pela saúde de uma criança. Mas em todos esses lugares havia um mesmo fio condutor: a espiritualidade que se manifesta através da alegria e da inocência. Quando observamos um terreiro hoje, ainda é possível sentir essa fusão. A energia dos ibejes se movimenta com espontaneidade, se aproxima de quem precisa de leveza e age sempre lembrando que a cura pode ser simples. A presença deles nos terreiros não é apenas ritualística, é emocional. Ela toca memórias, desperta afetos e devolve às pessoas a lembrança de que a vida pode ter mais cor do que elas imaginam. E essa energia tão viva é o que abre caminho para entendermos como Cosme e Damião se estabeleceram definitivamente dentro da Umbanda. O mais impressionante nesse encontro espiritual é que ele criou algo que não existia nem na África, nem na Europa. Uma devoção nova, nascida do ventre brasileiro, moldada pela dor, pela resistência e pela esperança. O sincretismo entre Cosme e Damião e os ibejes não foi apenas uma forma de manter tradições vivas, foi um renascimento. A energia dos gêmeos sagrados ganhou novas formas de expressão, encontrou novas histórias para caminhar e se enraizou no coração de um povo que entende, como poucos, o valor da partilha e da celebração. Esse movimento transformou a forma como a infância é vista dentro da espiritualidade. Não como fase frágil da vida, mas como força capaz de mover emoções profundas, curar feridas silenciosas e ensinar sobre simplicidade. E essa nova forma de entender a energia infantil é o que permitiu que Cosme e Damião ocupassem um lugar fundamental dentro da Umbanda. A fusão entre a história dos santos e a ancestralidade africana preparou o caminho para a manifestação espiritual que veremos agora.
A presença desses gêmeos dentro das giras, trazendo luz, riso e cura onde quer que se manifestem. Dentro da Umbanda, Cosme e Damião não são lembrados apenas como figuras históricas ou como santos da tradição cristã. Eles são percebidos como uma força viva, presente e profundamente atuante. A energia deles se manifesta na linha dos herês, trazendo uma combinação única de inocência, sabedoria intuitiva e cura emocional. Quando essa vibração chega no terreiro, ela não chega com peso ou solenidade. Ela chega com riso, com espontaneidade, com aquela alegria que desmonta as defesas do adulto mais endurecido. É um tipo de presença que não precisa de explicação para ser sentida, porque toca direto no coração. A Umbanda reconhece que essa linha não trabalha apenas com leveza, mas com profundidade. O riso que eles trazem não é brincadeira vazia, é estratégia espiritual. É por meio dessa leveza que muitas pessoas conseguem soltar tensões, liberar dores guardadas e reencontrar um pedaço de si mesmas que estava esquecido. A presença dos irmãos sagrados na gira é um lembrete poderoso de que a cura pode ser suave e, ainda assim, transformadora. E quando observamos essa manifestação com atenção, começamos a perceber que existe uma sabedoria muito antiga por trás de cada gesto. O impacto dessa energia fica ainda mais evidente quando vemos como ela atua diretamente nas emoções de quem está presente. Em uma gira, já presenciei pessoas que chegaram carregadas de preocupações, incapazes de relaxar, serem tocadas por um herê que apenas pediu suas mãos e disse algo simples, como "solta o peso que não é seu". Parece uma frase pequena, mas naquele instante a pessoa desabou em lágrimas, não por fraqueza, mas porque aquela leveza abriu espaço para sentimentos que estavam trancados há anos. É assim que a energia de Cosme e Damião trabalha, de forma doce, mas certeira, como uma brisa que entra pela janela e muda o ar de todo o ambiente. E essa atuação não fica restrita ao momento da incorporação. Muitas pessoas relatam que, dias depois de uma gira, percebem mudanças sutis, como mais paciência, mais alegria em pequenas coisas, vontade de brincar com os filhos, de caminhar ao ar livre, de fazer algo que antes parecia sem importância. Tudo isso é reflexo da vibração que eles deixam, uma espécie de semente de pureza plantada no coração. E é a partir dessa semente que a Umbanda constrói uma compreensão profunda sobre o papel espiritual desses gêmeos. Quando observamos com mais cuidado, percebemos que a presença de Cosme e Damião na Umbanda vai muito além da alegria trazida pelos herês. Eles representam uma forma de espiritualidade que se revela através do acolhimento. Enquanto alguns trabalhos espirituais exigem firmeza, introspecção ou entrega profunda, a linha dos gêmeos sagrados nos lembra que existe cura na simplicidade. Eles mostram que uma palavra suave pode desfazer nós que anos de silêncio não resolveram, e que um gesto afetuoso pode restaurar uma confiança que esteve perdida por muito tempo. É comum ver médiuns que, ao incorporar essa energia, adotam postura mais aberta, sorriso mais largo, voz mais leve. Não existe peso, existe presença. Não existe cobrança, existe cuidado. É um tipo de espiritualidade que se conecta com o cotidiano, com a forma de tratar as pessoas, de dividir o que se tem, de rir quando o dia está difícil. A atuação deles dentro da Umbanda é, no fundo, um convite para que cada pessoa reencontre o próprio coração. E é exatamente essa atuação que abre caminho para entendermos os símbolos que cercam essa devoção e o que cada um deles carrega de significado. Quando falamos de Cosme e Damião, é impossível não lembrar dos símbolos que cercam sua devoção, porque cada um deles carrega significados profundos. O caruru, por exemplo, não é apenas um prato típico, é expressão de fartura e de partilha.
Ele nasce da ideia de que a alegria cresce quando é dividida e de que a comida tem o poder de unir pessoas. Em muitos lugares, preparar um caruru não é apenas cozinhar, é agradecer, celebrar e fortalecer laços. Quem participa aprende que espiritualidade também se vive na mesa, no gesto simples de oferecer o que se tem. Outro símbolo forte são os brinquedos entregues às crianças. Eles representam mais do que doçura ou festa. São lembranças físicas da infância sagrada, da pureza que Cosme e Damião evocam. Quando alguém dá um brinquedo, não entrega somente um objeto, entrega um pouco de cuidado, um pouco de memória, um pouco de esperança. E para quem recebe, aquilo se torna um sinal de que ainda existe leveza no mundo. Esses elementos juntos revelam como a espiritualidade dos gêmeos se manifesta de maneira concreta no cotidiano. As cores associadas a Cosme e Damião também carregam mensagens profundas. O rosa e o azul, muitas vezes vistos nas imagens e nas roupas das festas, não representam divisões entre masculino e feminino, mas sim equilíbrio. O rosa traz a suavidade, o afeto e a delicadeza emocional. O azul representa serenidade, proteção e clareza. Quando essas cores caminham juntas, criam uma vibração de harmonia, lembrando que a espiritualidade também precisa de equilíbrio para se manifestar com plenitude. Já o branco, presente em muitas práticas, simboliza pureza e renovação, como um convite para deixar ir velhas dores e abrir espaço para a leveza. Outro símbolo marcante é a água de cheiro utilizada nas giras. Ela não é mero perfume, mas instrumento de limpeza energética e emocional. O simples ato de borrifar água de cheiro pode acalmar o coração, ajudar a reorganizar pensamentos e preparar a pessoa para receber a energia dos erês. Há quem guarde um pequeno frasco em casa e use em dias pesados, como lembrança de que a espiritualidade é acessível e pode estar presente em pequenos rituais cotidianos. Cada símbolo, quando compreendido, amplia a conexão com Cosme e Damião e revela camadas mais profundas dessa devoção. Até mesmo os doces, tão presentes nas festas de Cosme e Damião, têm um significado que vai muito além da aparência festiva. A doçura oferecida às crianças e aos adultos simboliza o desejo de que a vida também possa ter momentos leves, que o cotidiano encontre brechas para a alegria e que cada pessoa receba um pouco de conforto em meio às dificuldades. Oferecer doces é, simbolicamente, oferecer esperança. E quem já participou de uma distribuição sabe que não é sobre quantidade, mas sobre o gesto. Cada pacote entregue carrega consigo uma intenção de afeto e de partilha. Outro detalhe importante são os cânticos entoados durante as giras. Essas melodias, muitas vezes simples, atuam diretamente no emocional de quem ouve. O ritmo lembra a infância, a repetição acalma a mente e o toque do atabaque traz o corpo para o presente. Há quem diga que o som de um ponto de herê consegue entrar onde palavras não alcançam. E, de fato, ao ouvir essas canções, muitas pessoas sentem como se algo dentro delas se reorganizasse. Esses símbolos criam uma teia de significados que nos aproxima da essência de Cosme e Damião e da força que eles representam. A infância, dentro da espiritualidade, não é vista como um estágio frágil ou inocente demais para compreender a vida. Pelo contrário, ela é percebida como uma fase onde a alma está mais próxima da sua essência, antes que o peso das expectativas, medos e frustrações comece a se acumular. Quando Cosme e Damião se aproximam, essa pureza interior é relembrada de forma profunda. Eles nos convidam a olhar para dentro e perceber que ainda existe, escondida sob camadas de preocupações, a mesma sensibilidade que nos permitia sentir alegria com coisas simples.
A ideia de que a infância é um portal de cura está ligada à forma como essa fase encara o mundo. A criança explora, pergunta, experimenta e não teme tanto o erro. Ela vive. E é essa vivência espontânea que nos ajuda a soltar amarras emocionais. Muitas pessoas, quando conectadas à energia dos erês, percebem que suas dores ganham novas perspectivas. Aquilo que parecia pesadíssimo começa a ser visto com um pouco mais de leveza, como se o coração tivesse encontrado espaço para respirar novamente. Esse é o primeiro gesto de cura que essa linha espiritual proporciona. O segundo gesto de cura surge quando entendemos que a criança interior não desaparece. Ela apenas se recolhe quando deixamos de ouvi-la. Em muitos atendimentos espirituais, percebi que a raiz de várias dores estava justamente no abandono dessa parte sensível e criativa de nós mesmos. Quando Cosme e Damião se manifestam, é como se essa criança interior recebesse permissão para voltar a falar. E o que ela diz, quase sempre, é simples. Eu quero descansar, eu quero brincar, eu preciso ser vista. Ao escutar essas mensagens, as pessoas começam a reorganizar a própria vida de forma mais autêntica e verdadeira. A cura acontece porque a energia infantil não carrega peso desnecessário. Ela olha para as situações com honestidade e espontaneidade. É comum uma pessoa perceber depois de uma gira que tem desejado coisas pequenas que sempre ignorou. Uma caminhada ao ar livre, um banho demorado, um livro leve, uma música que traga paz. Esses gestos simples, quando resgatados, reconstroem o equilíbrio emocional. Cosme e Damião agem como mediadores entre o adulto cansado e a criança esquecida, permitindo que ambos encontrem um meio-termo saudável para viver. O terceiro gesto de cura aparece quando percebemos que a energia da infância não dissolve apenas sentimentos internos, mas também impacta relacionamentos, escolhas e atitudes. Quem acessa essa vibração percebe que se torna menos rígido, menos reativo e mais disposto a olhar para os outros com empatia. A criança interior não busca vencer discussões, ela busca conexão. Não tenta provar superioridade, tenta ser compreendida. E é por isso que a energia de Cosme e Damião transforma ambientes pesados em espaços de acolhimento. Ela desarma a defensividade, aproxima pessoas e facilita diálogos que antes pareciam impossíveis. Já presenciei situações em que, após uma gira de erê, duas pessoas que sequer se olhavam encontraram espaço para uma conversa sincera. Não houve discurso complexo, não houve análise profunda, houve apenas um toque de leveza que abriu caminho para o entendimento. É assim que essa linha espiritual age. Ela não força reconciliações, mas semeia abertura. E quando essa abertura se instala, o coração começa a se preparar para compreender a mensagem maior que Cosme e Damião carregam para a Umbanda e para a vida de quem os acompanha. A espiritualidade de Cosme e Damião nos lembra que antes de qualquer dogma ou ritual, existe um coração que busca sentido. Eles mostram que a fé pode ser leve, que a cura pode ser simples e que a alegria pode ser instrumento de transformação. Dentro da Umbanda, os gêmeos sagrados se manifestam como ponte entre o adulto cansado e a criança interior esquecida, e essa ponte é construída por gestos que cabem na vida cotidiana. Cada símbolo, cada canto, cada riso e cada toque de leveza revela que a espiritualidade pode caminhar ao nosso lado, mesmo nos dias comuns. Ao longo deste vídeo, você percorreu uma jornada que atravessa história, ancestralidade, sincretismo e cura emocional. Cada parte dessa trajetória mostra que Cosme e Damião não pertencem apenas ao passado. Eles pertencem ao presente de quem busca equilíbrio e verdade. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário,
compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e considere se tornar membro do canal para aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual. Juntos, seguimos aprendendo, partilhando e mantendo essa luz acesa.